nessa noite, eu quero trazer um título para essa mensagem, porque eu sei que o Senhor vai falar, tem sido tão poderoso esses 2 últimos cultos, eu sei que Deus tem uma porção especial para a nossa reunião dessa noite. Eu vou chamar o tema dessa mensagem, a história que nós contamos. Diga comigo, a história que eu estou contando. Ou talvez você pode chamar essa mensagem de o eco que faz história. Eu vou repetir, o eco que faz história. Alguns de vocês estão contando uma história há mais tempo do que eu e alguns irmãos dessa casa. Por exemplo, quem está contando uma história já faz mais de 60 anos de idade? Você que tem mais de 60 anos e está contando essa história. Gente, essa igreja é uma igreja jovem mesmo. Apesar que os irmãos de 60 vieram todo de manhã, porque tinha assim, ó, tanta mão erguida de manhã, que eu fui fazendo um processo de baixar o tempo da história. Então, mantenha a mão levantada, você tem que ir acima de 60 anos. Muito bem, você que está contando história há mais de 65 anos, você que tem mais de 65 anos, faz assim, mantenha a mão levantada. Alguém aqui não, há mais de 65? E aqui? E lá? Só as 2 irmãs aqui na frente. 3, mais alguém? 2 irmãs aqui. 60, mais de 68 anos. Quem está fazendo história há mais de 68 anos? Não? Quantos anos está fazendo, Neiva? Quase 69. E alguns estão cantando história. História que tem eco. Irmãos, na verdade, todos nós estamos contando uma história que faz parte de histórias que vêm ecoando do ambiente que nós crescemos. Vou te dar um exemplo para te explicar melhor. Eu hoje faço o que é eco da história que nasceu em meu coração quando eu era criança. Eu tive contato com uma professora do 2º ao 4º ano na escola, Maria das Graças, o nome dela. Essa professora, ela ensinava tão bem, ela tinha uma letra, e eu tenho uma letra que é um pouquinho melhor do que de algumas pessoas, porque eu copiava a letra dela e ela fazia todos os alunos fazer caligrafia de uma forma violenta. E eu queria ser professor. Eu pensava, puxa, eu quero ser professor. Quando eu cresci e fui para o mercado de trabalho, descobri que o professor não ganha tudo aquilo. E agora, pelo jeito, os professores estão precisando ainda ser mais valorizados para ganhar mais, porque são eles que mudam a história de uma nação. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu pensei, puxa, eu vou fazer algo que possa ensinar as pessoas, que possa treinar a gente. E quando eu vou para o mercado de trabalho, eu me encontro sentado em uma mesa, trabalhando com o sistema financeiro. Por mais de 10 anos eu trabalhei no Boticário na área financeira. Irmãos, eu vou dizer para você, eu levantava todos os dias e chegava no final do mês com um salário incrível. Esses dias eu estava olhando na minha carteira, eu ganhava mais de 10 salários mínimos na época. A gente não tinha falta de nada. Eu era um jovem e eu levantava todo dia sem paixão. Era um tormento trabalhar. Tinha dinheiro no bolso, mas não era a história que eu gostaria de estar fazendo. Eu me lembro que eu liberava finanças para os treinadores do Boticário. E toda vez que eles iam buscar dinheiro para suas viagens, eu dizia, Senhor, eu não queria estar dando dinheiro. Eu queria estar viajando, treinando gente. E o que acontece é que Deus faz uma virada na minha história. E nessa virada, Ele me chama para o ministério pastoral, ganhando 10 vezes menos do que eu ganhava no Boticário. E eu me lembro, gente, que eu vinha para a igreja, e a igreja era uma igreja pequena, uma igreja que estava em processo de crescimento, só tinha um sonho em nosso coração, mas eu vinha feliz. Tinha 60 pessoas no culto e eu estava feliz. Eu pregava como se fosse para uma multidão. Eu vivi anos tendo dinheiro no bolso, podendo comprar, podendo comer o que eu queria, e agora eu me vejo numa situação onde não tinha mais convênio médico, onde estava passando um perrengue financeiro, mas eu me via vivendo feliz, realizado.
Mesmo as dificuldades no meio disso, vocês sabem dessa história, eu já contei para alguns de vocês aqui. Eu me lembro um dia que a Naine me ligou, nunca tínhamos tido falta de nada, Mateus pequenininho, a Naine me ligou e disse assim: Márcio, acabou o leite, eu dei o último mamar para o Mateus, não tem mais leite, e nós não temos dinheiro. Já era tarde da noite, eu falei: amor, o que você tem aí? Ela disse: só tem um Nescau. Eu disse: faz um Nescau com água, porque ninguém vai morrer por passar uma noite sem tomar leite, e amanhã Deus vai prover. Irmãos, no outro dia, chega alguém e diz: pastor, senti de trazer uma caixa de leite para a igreja. Mal ele sabia que não era para a igreja, era para o pastor da igreja que ele estava trazendo, porque Deus é sempre fiel para não deixar o justo passar necessidade. E eu estava feliz, porque o que eu faço hoje, ensinar a gente, pregar para pessoas, é o eco da minha história, é o eco que eu esperava viver. Queridos, eu não venho aqui para ter uma performance, eu não venho aqui para mostrar para você minha oratória. O meu desejo no coração é que você aprenda da palavra de Deus, não que eu saia daqui e você dizendo: que pregação, mas que você diga: Deus falou comigo. A minha história e a nossa história, todos vocês de alguma forma estão buscando cumprir o eco que vem lá do seu passado, e alguns ecos, eles são equivocados, sujos, manipulados, que muitas vezes você vai precisar quebrar para ouvir o eco da voz de Deus. Alguns de vocês estão tateando a história de vocês, estão tentando encontrar o destino de vocês, e você levanta, não tem prazer, você olha para a sua vida, não sente alegria, você está fazendo algo que você não tem satisfação, tem dinheiro, mas não tem satisfação, está ainda buscando, e alguns de vocês não cumprem a história, porque você olha e você tem uma impressão de que você só vai ser feliz se você tiver aquele dinheiro, se você chegar naquele status, se você tiver esse tipo de casamento. Na verdade, são ecos do passado, que ficam ainda dizendo para você: você só vai ser realizado se você tiver isso, se você viver assim. E muitos precisam reavaliar a sua história. Queridos, eu conheço gente que trabalha de madrugada, levanta 5 horas da manhã, vai até 1 hora da madrugada, dorme pouco e levanta feliz, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu tenho prazer no meu trabalho. Tem gente que levanta arrastado, tem gente que está levando um casamento arrastado, porque não tem satisfação na simplicidade do casamento. Tem jovem que não está pensando no futuro do seu casamento, não está pensando no projeto de futuro, na sua história. Por quê? Porque ele precisa ter uma pessoa perfeita, ele precisa ter uma pessoa na sua lista, então ele não percebe que é um eco sujo que está impedindo ele de contar uma história. E eu quero então trazer um personagem bíblico nessa noite, para que a gente possa ser conduzido à história desse homem, que teve a sua história mudada pelo Senhor. Ele tinha um eco, ele tinha uma história que ele estava contando, mas quando Jesus entra na vida dele, ele conta uma outra história. Por isso que o tema dessa mensagem é a história que você está contando. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 1, ou acompanhe comigo aqui no telão. Atos capítulo 9, versículo 1. Eu vou contar a história de um ex-homem, de um ex-cara, de um ex-Saulo, e eu quero contar a história de um ex-Márcio, ex-João, ex-Tiago, ex-Maria, ex-Helena, ex-Joana. Porque se você veio aqui, você quer contar uma história, você vai precisar deixar o seu ex-eu para trás. Enquanto isso, Saulo, o ex, ainda respirava ameaças de morte. Respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho,
Eles não eram chamados de cristãos. Eles só foram chamados de cristãos em Antioquia. Eles eram chamados das seitas do caminho. Todo cristão que seguia, toda pessoa que seguia Cristo, era chamado da seita do caminho. Paulo era um homem zeloso pelas leis, pelas escrituras sagradas. Quem era Saulo? Esse homem. Quem ele era? A voz que ecoava nele. A voz que ecoava nele era um homem que nasceu numa cultura. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, um grande erudito da época. Ele falava 4 idiomas. O Saulo, que se torna o apóstolo Paulo, era um homem de uma cultura elevadíssima. Era um homem que ao 8º dia foi circuncidado, era zeloso pelas escrituras, mas era um cidadão romano respeitado. Sentava na mesa dos nobres, tinha conversas eruditas, escrevia coisas e ele defendia a sua fé. E quando ele percebe que uma seita está se levantando, para ir contra aquilo que ele acreditava, ele se levanta por zelo. Ele diz: nada vai mudar aquilo que nós acreditamos. Eu quero abrir um parênteses e dizer, irmãos, muitas vezes eu me envergonho de alguns evangélicos que entram em contato com pessoas zelosas de outra religião, que diziam: eu nasci assim e eu vou morrer assim, eu fui sempre assim, eles dizem até assim, fui sempre tantã roxo e vou viver desse jeito. E muitos de nós nos opomos a isso. Eu quero dizer, queridos, no zelo pelas coisas de Deus, existe um processo para Deus tocar no meio do caminho, e só quem pode tocar é a presença de Jesus. E Saulo estava assim, tendo zelo, tudo o que ele estava fazendo era por zelo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, diga comigo, de repente. Gente, eu amo quando tem essa frase na Bíblia, de repente. Porque isso demonstra que algo pode acontecer de repente. Eu vi a história agora de uma menina em Telêmaco Borba. Nós estávamos pregando lá, uma igreja impressionante em Telêmaco Borba, uma igreja numa cidade de 78 mil habitantes, uma igreja que está crescendo, está avançando, impressionante. O templo deles talvez desse tamanho do nosso ou maior. E o pastor levou a minha Naine para a gente poder ir numa sorveteria de uma jovem da igreja chamado Chiquinho. E a gente chega na sorveteria. Quem já foi na sorveteria Chiquinho? Eu nunca tinha ido, estou fazendo propaganda de graça aqui, mas mais por essa menina. Irmãos, essa menina serviu a gente com sorvete gostoso e tudo ali. Perguntei: quantos anos você tem? 21 anos. Diz: você é proprietária? Ela disse: sim. E ela começou a contar a história dela. Ela disse: de repente, pastor, eu estava me preparando, estava fazendo uma faculdade, administração, depois estava fazendo um MBA em gestão de pessoas, e o que eu queria era entrar aqui na Klabin e ter o meu emprego, e estar segura no meu emprego. E de repente, uma oportunidade nasce de eu abrir uma franquia aqui. E hoje, encurtando a história que ela contou para a gente, 6 meses depois, ela disse: hoje, pastor, eu emprego 8 pessoas, o que era para ser um empregado, e que não há nenhum problema nisso, mas hoje eu emprego 8 pessoas. E o que é mais interessante, eu estou há 6 meses com a loja aberta, e pela primeira vez acontece isso com uma loja tão nova. Eu sou a 2ª maior venda no sul do Brasil das franquias de sorvete. E essa jovem, aos 21 anos, está experimentando no caminho o de repente de Deus. Irmãos, eu quero dizer, de repente, vai brilhar uma ideia na sua vida. É isso que o texto diz. De repente, brilhou. De repente, uma porta se abriu. Faça comigo. Faça para a pessoa do seu lado, diga. Não precisa cuspir na cara dela. Alguns irmãos dizem assim, pastor, eu nem sento na frente porque cada profecia é uma cuspida. Eu digo: irmão, é a glória, é a glória. Então, meus irmãos, de repente, no meio do caminho, uma ideia vem, algo ilumina no seu coração, cria-se algo na sua história,
De repente, nós temos a história aqui de uma das nossas jovens. Ela foi babá do nosso filho, ela cuidava com carinho, e ela ama crianças. De repente, a família chega e diz: pastor, abrimos um berçário, e agora de repente o berçário está crescendo, de repente eles estão se tornando grandes empreendedores, de repente eles precisam agora de toda a família para trabalhar junto, de repente, uma ideia nasce, mas de repente você é visto aonde você trabalha, de repente uma porta de promoção abre, de repente teu casamento acontece, de repente chega o Isaac e a Rebeca na igreja e você diz: gostei desse não é? E vai chegar um pum na tua vida, não um pum na tua vida. Apesar que isso é consequência, né, meus irmãos? É isso que aconteceu, mas não foi só de repente brilhou uma luz, mas uma luz que veio da onde? Do céu. Uma luz que vem do céu. Irmãos, tem uma ideia que está guardada no céu para você. Tem uma revelação que está guardada no céu para você, tem uma direção que está separada no céu para você, tem algo que está liberado do céu para você, tem uma nova postura que está liberado no céu para você, tem um novo eu que está liberado no céu para você, tem um novo eis que precisa ficar para trás, porque uma luz vai brilhar, irmãos, e quando a luz começa a brilhar, o céu revela o que ele tem, e quando o céu revela o que ele tem, de repente as coisas mudam, de repente uma pessoa muda, de repente você diz: quem era você? De repente você diz: não posso acreditar, porque nesse casamento, essa pessoa, vamos seguir para o texto, olha isso, ele caiu por terra. A Bíblia não diz que ele estava num cavalo, mas eu sempre digo que ele está num cavalo, porque eu imagino ele seguindo para Damasco em cima do cavalo, e deixa eu imaginar o que eu quiser, porque a pregação é minha. Eu saio, a Naine sempre diz: amor, a Bíblia não diz que estava no cavalo. Eu falei: mas eu vejo ele no cavalo, por que ele não pode estar no cavalo? Então, gente, o cavalo é meu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: irmãos, tem momentos na nossa vida que Deus vai nos derrubar do cavalo, que Deus vai tirar a nossa segurança, que Deus vai tirar o nosso conforto, porque Ele quer que o ex morra e o novo nasça, uma nova história nasce. Então o que Ele faz? Ele tira a nossa segurança, o nosso conforto, Ele muda as coisas. E jovens, existem coisas que estão dentro de você e você não está conseguindo lidar, hormônios e situações que você não sabe para onde você está indo, e você diz: eu preciso tomar jeito, tento na minha vida, como dizia minha avó, toma atento, menino, e você não sabe para onde está indo. Deus está tirando a tua segurança, para que você reconheça o que você está fazendo com a sua história, o que você está contando hoje para a sua história. Meu irmão e minha irmã, ele teve um encontro com uma voz que dizia: Saulo, Saulo, o que você está fazendo? Por que você está me perseguindo? Saulo perguntou: Senhor, quem é tu? Quem é tu, Senhor? Jesus respondeu para ele: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Você não está vivendo a sua história, você está vivendo só de eco do seu passado, é real o que você está querendo viver, mas não é honesto, não é o tudo, não é o que eu chamei você para viver. Então Jesus disse: levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Diga comigo: alguém. Diga comigo: conexões. Gente, Deus vai preparar conexões na sua jornada, conexões inesperadas, conexões que você vai achar que só virão através de alguém que tem uma caneta na mão, que tem uma gravata, que tem autoridade na empresa, e às vezes você está achando que a conexão vem dali, e a porta que Deus vai abrir vem de uma pessoa que tem uniforme varrendo um corredor de uma empresa. Por isso que um cristão nunca ignora alguém que tenha um uniforme.
Eu vejo muita gente passando por pessoas que têm uniforme, fingindo que elas não existem, mas nós cristãos, nós damos bom dia, perguntamos como a pessoa está, por quê? Porque ali é uma serva de Deus, uma filha de Deus, irmãos, e nós respeitamos não uma pessoa porque tem posição, mas porque ela é filha de Deus. Nós não ignoramos quem tem uniforme, muito menos um cristão pode ser rude com um garçom. Vou te dar só uma história. Um grande pastor nos Estados Unidos, de uma mega church, ele estava hospedado num hotel, ele desce para fazer o check-out, todo mundo sabia quem ele era, ele tinha um programa na TV, uma das faxineiras do hotel, fala para ele: pastor, obrigado, você tem mudado a minha vida, eu agradeço o Senhor. Ele disse: ô irmão, obrigado, tal. E ela disse: pastor, vou pedir uma coisa, você está indo pela rota tal? Ele disse: estou. Ela disse: você não me dá uma carona? Ele pensou: meu Deus, mas está invadindo demais isso, né? Mas ele falou, o Senhor falou para ele: nunca despreze uma pessoa. Ele disse: claro, irmão, eu te dou uma carona até lá, sim. Não te conheço, mas vou te dar essa carona. E ela vai conversando com ele, e ela vai contando das bênçãos que o Senhor tem feito na vida dela, e ela para na frente de uma mansão. E ele olha para ela e falou: irmã, mora aqui? Ela disse: não, eu moro atrás. Eu trabalho aqui nessa mansão por muitos anos, trabalho alguns dias da semana aqui. E ele disse: pastor, você se importa de me dar o teu telefone? Ela disse: meu telefone, irmã. E deu o telefone para a mulher. Ela dizia que eu oro, eu sou uma intercessora, eu vou orar por você e vou mandar algumas mensagens de oração pela sua vida. Uma semana depois, esse pastor recebe uma mensagem, uma ligação de um editor de livros da maior editora dos Estados Unidos. O editor diz: olha, eu gostaria de lançar um dos seus livros, você tem influência aqui na nossa região, mas eu quero estender essa influência por todos os Estados Unidos. Você aceita assinar um contrato para a gente divulgar o teu livro? Ele disse: claro, sem dúvida, é o sonho de qualquer bom escritor ter o nome no seu hall de livros. Então esse homem lança o livro, e antes de ligar a ligação, ele diz assim: posso fazer uma pergunta? Como o senhor conseguiu o meu telefone? Ele disse: não, é que eu tenho uma senhora que trabalha comigo por anos, e ela me falou que encontrou você, e ela me passou o seu telefone, e ela perguntou: será que o pastor não pode fazer o livro dele para mais gente ler? E eu senti que era o momento de lançar o seu livro no porte nacional. E o livro desse pastor hoje se tornou um best-seller do New York Times, e é um dos livros mais traduzidos entre as nações da terra, por conta de uma conexão de uma mulher de uniforme. Não ignore uma conexão. Não ignore uma pessoa na jornada. É isso que Paulo ouviu de Deus: alguém lhe dirá o que você vai fazer. Na nossa caminhada nós precisamos entender isso. Versículo 7, os homens que viajavam com Saulo, eles pararam emudecidos. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Irmãos, na tua jornada, escute isso, Deus vai brilhar coisas em você. E tem gente ao seu redor que vai dizer: é loucura. Tem gente que vai ouvir, mas não vai entender. Tem gente que vai ouvir, mas não vai ver. Por isso, continue ouvindo a voz de Deus, e continue vendo, porque tem muita gente, por falta de visão, tem dinheiro, mas não tem futuro. E tem muita gente que não tem dinheiro, tem visão, chega no seu futuro. Por isso, Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguiu ver. E às vezes tem estações da nossa vida que a gente está assim, a gente quer ver, a gente está pronto para ver, mas não consegue ver. Parece que tem alguma coisa, parece que está turvo. E os homens o levaram pela mão até Damasco. É por isso que precisa ter amigo no caminho. É por isso que você também precisa saber com quem você está no caminho. Por isso que você precisa ser conduzido para o lugar em Deus na sua vida. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve, porque com quem você anda e o que você ouve é o que você vai fazer, o que você vai falar e o que você vai pensar. Cuidado, meus irmãos, com amizades, porque tem amizades que podem te conduzir a fora do casamento, a adultério. Tem amizades que podem te levar para as drogas. Tem amizades que podem te levar para uma vida longe da presença de Deus. E é por isso que por 3 dias, versículo 9, 3 dias, diga comigo, 3 dias,
3 dias ele esteve cego. Eu quero chamar esses 3 dias, o Senhor falou comigo hoje pela manhã, eu quero chamar esses 3 dias sobre processo do ventre. Por 3 dias o apóstolo Paulo precisou ficar sem ver, para ver de verdade. Por 3 dias o apóstolo Paulo precisava ficar sem ver, para morrer o ex, para se tornar o verdadeiro. Quantos dias Jonas ficou no ventre do grande peixe? 3 dias. Quantos dias Jesus ficou no ventre da terra? 3 dias. 3 dias é um processo que Deus está preparando você, cavando em você, arrancando você. Não é um tempo específico, mas é uma estação onde Deus está cavando. Porque Deus deixou Jonas 3 dias para judiar de Jonas? Não, porque ele precisava ganhar o coração de Jonas, ele precisava vencer o coração de Jonas, ele precisava dobrar Jonas. Então Deus precisava trabalhar, arrancar, retirar coisas de Jonas que não cabia. Jovens, se não chegou ainda, é porque Deus está arrancando coisas de você, porque a tua esposa, o teu marido não merece isso que está dentro de você. E Deus então está trabalhando no teu ventre. Mulheres, homens, Deus está cavando fundo, porque sem um alicerce fundo, o prédio não pode aparecer. Ele não sustenta, ele não permanece. Ele ficou cego, não comeu nem bebeu, ficou fraco. Porque nesse processo a gente enfraquece. Escuta isso. Alguns de vocês estão pensando, meu Deus, estou fraco espiritual, tá muito difícil, você não consegue nem ver por fé, porque você está no ventre, Deus está trabalhando em você. É o processo, enquanto Deus está fazendo na tua vida, enquanto o céu está brilhando algo na sua história. Versículo 10, em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. E nele, numa visão, viu um homem chamado Ananias. Ananias, eu mostrei você para ele, e você vai chegar, vai impor-lhes as mãos, para que ele volte a ver. Mas olha o que Ananias respondeu, e tem muita gente que está respondendo isso. Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito às pessoas. Gente, talvez você esteja nessa situação. Talvez você conheça gente nessa situação, onde as pessoas estão dizendo, não acredite, não vai dar em nada. Pô, fogo de palha, essa pessoa é uma pessoa dentro da igreja e outra fora, esse casamento não tem mais jeito, eles vivem em pé de guerra sempre, esse cara sujo, não dê atenção, essa pessoa. Então nós temos uma história que falam a respeito, e é isso que falava de Paulo. E Ananias falou, gente, Deus, com Deus ele estava falando, Deus, olha essa pessoa, ele ameaça, ele é um homem mau, eu estou ouvindo muita coisa ruim dele. Meu irmão, eu quero dizer para você, se você estiver pronto para escrever a sua nova história, você vai precisar estar pronto para ouvir pessoas dizendo sobre você, às vezes gente até dentro da igreja, dizendo para você, não adianta, você estava no mundo até ontem e agora está aqui, você acha que você vai dar certo nesse casamento, eu sei as brigas que vocês tiveram, será que... Deus está pronto para trazer a verdade de quem você é, não do que os outros falam a teu respeito. Próximo versículo. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes de sacerdócios para prender todos que invocavam o teu nome, mas o Senhor, quem disse? O Senhor disse a Ananias, vá até esse homem, porque ele é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, perante o povo de Israel. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, você ainda não é aquilo que Deus chamou você para ser. É por isso que você está no processo. Quem olhasse para Saulo, dizer o quê? Esse instrumento de Deus no cristianismo.
Quem olhasse para Saulo jamais diria isso. E eu quero dizer para você, a tua história vai ser contada quem olhava para você jamais poderia imaginar que você seria a pessoa que você está se tornando. A conquista que você vai ter, o lugar que você vai chegar, o casamento que você vai ter, a vida espiritual que você vai ter, o ambiente que você vai gerar. Por quê? Porque você é instrumento de Deus. Antes de você saber, não é pelo que você faz, mas por quem Deus escolheu que você fosse. Essa é a verdade. Estou pregando para alguém aqui nessa noite. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer em meu nome. Tudo que ele fazia, agora ele vai fazer para o meu nome. Estamos indo para o final. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo, o o antigo, o velho. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. Queridos, eu sei que esse ano a fé extraordinária vai fazer você voltar a ver. Ver pela fé. Sair desse ambiente, ver pela fé. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que vai te conduzir. O Espírito Santo é que vai dizer assim: ei, não assine esse contrato. Não entre por essa porta. Não faça negócio com essa pessoa. É muito bonito, mas foge que é laço. Não entra nesse relacionamento. E Deus muitas vezes fecha portas que a gente quer entrar. E Ele abre portas que a gente nunca imaginou. A gente se sente desconfortável. A gente passa por situações difíceis. A gente enfrenta aquilo que a gente não gostaria de enfrentar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus fecha uma porta, não insista. Teve uma situação há algum tempo, havia um grupo de pessoas que nos indicaram um projeto, e nós entramos, para entrar nesse projeto, queria conduzir alguma questão financeira, e a Naine mandou um e-mail para essa pessoa, e era muito interessante isso, e de repente o e-mail não vinha, a gente ligava, o e-mail não vinha. Tinha um amigo nosso fazendo isso, tendo um retorno muito bom. E a Naine mandava e-mail, não vinha. A Naine mandava e-mail, não vinha. Até que ela falou: amor, Deus está nos livrando de algo. E nós estamos insistindo. Queridos, ter discernimento do momento que Deus te para, impedindo que algo chegue até você. E muitas vezes a gente insiste, a gente bate, e a gente não percebe que está esmurrando faca. Por isso, ter o Espírito Santo, Ele te avisa, Ele te ajuda, Ele te acende uma luz. E mesmo quando nós erramos, o Espírito Santo vai lá e nos enche de poder para passar pelo processo, até que uma luz brilhe de novo sobre a nossa vida. Porque Ele nunca me abandonou. Você está entendendo isso? Ele nunca vai te abandonar. E agora eu estou indo para o fim mesmo, gente, só tenho mais 20 versículos. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Sabe quando uma pessoa começa para o novo? Quando ele começa a perceber que o colírio do alto começa a passar nos seus olhos. E ele começa a perceber coisas que ele não via. A névoa sai. O coração dele começa a bater diferente. Ele começa a perceber de forma nova. Então ele é conduzido a um novo destino. Irmãos, e às vezes Deus pega um culto despretensioso para mudar a nossa história, para nos conduzir ao novo. E é isso que aconteceu. As escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Agora o que é incrível é que ele se levanta e é batizado. Sabe o que acontece aqui? Morre o ex-Saulo e nasce a nova história de Paulo. Queridos, a maioria de vocês já foram batizados nas águas, já desceram as águas do batismo. Mas quando o Senhor nos deu essa série, o Senhor falou para nós que Ele iria voltar a batizar pessoas, não nas águas, mas um nascer de novo para uma fé nova.
o mesmo princípio de fé, mas num ambiente novo de fé, numa fé extraordinária. E eu estou crendo que Deus vai fazer que muitos ex aqui morram, para que você nasça uma nova pessoa, para que você ressurja diferente. Queridos, eu quero que áreas do ex-Márcio morram, e eu possa viver o novo de Deus na minha vida. E eu preciso de um batismo de fé, eu preciso de um batismo de fogo, eu preciso de um batismo do alto, eu preciso que a velha criatura morra, e a nova nasça. Por isso, o apóstolo Paulo é um exemplo disso. No versículo 19, a palavra de Deus diz assim: e depois de comer, recuperou as forças. Enquanto você não come da palavra de Deus, olhe para mim, enquanto você não se alimenta disso daqui, a porção diária, todos os dias, pequenas ou grandes porções, você é fraco. E você não entende porque você não consegue vencer algumas batalhas, porque você não está comendo. E você pode vir à igreja, você pode estar com gente da igreja, mas viver na fraqueza espiritual. E o mundo espiritual reconhece esse ambiente. Irmãos, não é você ser perfeito, é você comer certo. E quando você não come, você fica fraco. E a Bíblia diz que depois que ele comeu, ele fez o quê? Recuperou as forças. Quando você come da palavra, você tem força para lutar de novo. Você tem força para acreditar de novo no teu futuro. Você tem força para acreditar no teu casamento. Você tem força para acreditar nos seus filhos. Você tem força para acreditar em gente. Você tem força para acreditar no futuro. Por quê? Porque o fraco não tem força. Sem a palavra você não tem força. Sem a palavra você não acredita. Mas na palavra você se posiciona e você diz: eu vou vencer, nada vai me derrotar. Deus é comigo, Ele vai me dar força, porque Ele me sustenta em todo o tempo. E agora eu encerro de verdade. Logo, diga comigo, logo, diga comigo rápido, você vai anunciar o que Jesus está fazendo na sua vida. Irmãos, mas vai ser logo, e você vai ter histórias maravilhosas para contar, histórias incríveis para contar. Deus vai entrar na sua história e vai mudar a sua sorte. Irmão, você está pronto para 2020? Você está pronto para essa história? No final dessa conversa, tomando meu milkshake de limão, lá em Telêmaco, tomando meu shake de limão, ela encerrou a conversa, aquela jovem de 21 anos, dizendo assim: pastor, eu só posso dizer uma coisa, o meu sócio aqui é Deus, e tudo isso está acontecendo numa loja, gente, lotada de gente esperando a senha. Ela disse: a Ele toda a glória. Queridos, quando você chegar lá, depois do processo do ventre, você vai fazer como o apóstolo Paulo. O que você vai ler nas próximas estações da vida, certamente, serão coisas que o apóstolo Paulo escreveu sobre Jesus. Porque ele fez uma história diferente do que ele estava contando. Vamos fazer 2 velórios aqui nessa noite, do Saulo e do Paulo. E alguém vai chegar aqui e vai dizer assim: sobre o Saulo, ele manteve-se na sua história, conduzindo a sua vida pelas suas crenças, falando sobre aquilo que ele pensava ser o certo, e ele fez isso, isso e isso. Que história iriam contar de Saulo? Agora vamos para o enterro de Paulo. Quanto a esse homem, ele sempre foi um erudito, falava 4 línguas. Quando ele encontrou Jesus, ele não abriu mão das 4 línguas, nem da essência que ele tinha. Ele se tornou fervoroso porque ecoava na vida dele, e ele se tornou fervoroso agora para o verdadeiro evangelho. Porque, queridos, o teu luto, a tua dor, a tua ferida, a tua rejeição, a tua marca, o que não fizeram, vão ser as maiores declarações de mudança que vão tocar pessoas. Não vai ser dor para sempre, vai ser transformação em outras pessoas. E o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, além de tudo isso, ele tinha uma qualidade que era incrível. Ele era baixinho.
Você sabia que os estudiosos dizem que o apóstolo Paulo era baixinho e careca? Eu sei que um dia talvez eu chegue a ser careca, mas já sou baixinho e isso não muda. Porque quando ele vem para Jesus, as coisas não mudaram. Tem gente que pensa que vir para Jesus, você vai mudar o seu passado. Não, Deus vai pegar o seu passado e vai usar ele para a glória de Deus. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos.